Hoje venho aqui falar de um tema que eu também considero extremamente importante, que tem a ver com a sensibilidade dos bebés, das crianças, mas sobretudo dos bebés. O bebé vai mantendo isso até uma certa idade. É um ser extremamente sensível a todo o campo energético do bebê está aberto. Então é uma sensibilidade que muitas vezes nós nem imaginamos. Então é como se ele tivesse em todo o seu campo pequenas antenas que vão captando tudo o que se passa à sua volta, emoções, pensamentos, a energia de toda a forma e de toda a espécie e, sobretudo, as emoções e os pensamentos da mãe, à qual ele está completamente e intimamente ligado e conectado. Portanto, o campo energético do bebê está completamente ligado ao campo energético da mãe, até que ele vá crescendo e vá ganhando a sua própria estrutura, digamos assim. Já dentro da barriga, isto também é preciso referir, o ser que se está a desenvolver, ele é extremamente sensível e extremamente sensitivo. O que é que isto significa? Que há uma empatia e uma sensibilidade extrema a tudo o que se passa ao seu redor. Então, por isso, a mãe, quando está grávida, deve ter estes aspectos em atenção e afastar-se e proteger-se de determinado tipo de ambientes e pessoas. Aquela história, aquele hábito que nós temos de colocar a mão na barriguinha da grávida, ai, tão bonita, já está assim. Atenção, porque o ser que lá está dentro, ele sente a energia e o campo da pessoa que vai lá e faz uma festinha na barriga, e não é por mal, como é óbvio, mas há que ter isto em consideração. E não é que a pessoa tenha uma má energia, digamos assim. É que todos nós carregamos histórias, carregamos no sentido de trazermos connosco histórias, traumas, vivências, que muitas delas nós próprios ainda não nos apercebemos ou não trabalhamos em cima disso, mas aquele ser que lá está, ainda na barriga da mãe, ele vai sentir, e isso muitas vezes é desconfortável. Portanto, todo o cuidado a ter a um nível energético é muito importante, sobretudo da mãe e do pai e daquelas pessoas que estão mais próximas da grávida e depois do bebê. É que muitas vezes o choro, as cólicas, a agitação, a ansiedade do bebê, que está muito relacionada com
a ansiedade da mãe, é verdade, mas muitas vezes, até a própria ansiedade da mãe, muitas vezes se deve à extrema sensibilidade e ao ambiente, às emoções, aos pensamentos das pessoas que estão próximas, quer da mãe, quer do bebê. Então, o primeiro cuidado a ter é com a mãe, com o pai, não é? E com o ambiente, porque os ambientes, eles também são muito sobrecarregados de energia que fica plasmada no ambiente, não é? Isto, sobretudo, quanto mais cedo, mais sensível é o bebê. E as crianças que estão a nascer hoje, e já dá uns anos para cá, sobretudo a partir de 2010, elas são extremamente sensíveis. Elas sentem tudo. E tudo é tudo. Se nós não estamos bem, se há algum problema, se há alguma doença, até que ainda nem está manifesta no corpo físico, se houve algum historial menos bom na vida da mãe ou do pai ou daqueles que se aproximam da criança, a criança sente isso tudo. Se a pessoa, o adulto que está com ele não está bem, pode não estar doente, mas muitas vezes as pessoas ou estão tristes, ou estão em depressão, ou muitas dessas situações, e a criança e o bebê sentem isso tudo. Então, há que ter o cuidado de proteger o mais possível a criança e a mãe nesta fase, sobretudo numa fase em que o bebê ainda está completamente dependente dela, destas questões. Os primeiros tempos de vida do bebê não deveria ver as visitas que vão, que mexem, que entram, que tocam, que dizem isto, dizem aquilo, pensam assim, pensam assado. Isto não deveria ocorrer, portanto deveria ser um ambiente mais íntimo, cuidado, restrito ali ao núcleo familiar, mãe, pai, irmãos, se houver, e deixar as visitas ou as outras pessoas para depois. Muitas vezes as intenções são boas, mas as pessoas é que não estão bem. E isso afeta bastante o bem-estar do bebê. Então há que ter essa atenção. Há sensibilidade a todos os níveis, aos barulhos, aos sons. O bebê e a criança de hoje em dia, elas vêm com capacidades auditivas muito mais aumentadas, amplificadas. Às vezes eles choram ou manifestam-se porque eles estão a ouvir ou a ter acesso a sons que não são agradáveis, não é? Porque se fossem não choravam ou não se manifestavam, a sons que não são agradáveis, mas que nós não estamos a ouvir e que eles sim estão. A criança é muito sensível à visão. O bebê, precisamente por ainda ter o seu campo muito aberto, seu campo energético muito aberto, os seus chakras abertos, a sua ligação ao plano espiritual é muito grande nesta fase. Ele ainda não está aqui, ele ainda
está muito ligado ao outro plano. Então eles têm acesso a ver muita coisa que os adultos não veem. Então não é pouco frequente ver-se um bebê ou uma criança pequena a olhar para um determinado lugar e rir ou querer falar ou balbuciar alguns sons. Ele não é louco, então algo ele está ali a ver. Até às vezes quando olham para nós e não estão a olhar diretamente para nós, mas estão a olhar aqui para o nosso campo, que também estão a ver, a percepcionar várias, podem ser várias coisas, pode ser as coisas da aura, podem ser outras coisas que nós tenhamos no nosso campo e que eles têm acesso. E quando isso não é muito agradável, eles choram ou manifestam-se. Então, se o bebê não quer ir para o colo de alguém, ou não se sente bem no colo de alguém, atenção, não forçar, tentar perceber o que é que se passa. Aí, aquela pessoa pode não estar bem e trazer isso, e às vezes é a própria mãe. Aí é que tem que se dar mais atenção. Muitas vezes é a própria mãe, e é muito frequente nesta fase em que a mãe está muito cansada, em que há uma série de situações que ocorrem em termos de desgaste físico, mental, emocional, e que o bebê sente dessa forma e chora e manifesta-se dessa maneira. Então, aí, nesses momentos, há que trazer isso à consciência, e a mãe, com a ajuda do pai ou de alguém que esteja ali, muitas vezes ajuda a retirar-se por uns momentos, a tomar um banho, ou fazer umas respirações, ouvir uma música suave, nem que seja 5 minutos, para mudar o seu padrão vibratório, para depois poder ir de outra forma para cuidar do seu bebê. Isto às vezes faz toda a diferença, e às vezes é preciso pouquinho tempo, porque a questão é sempre equilibrar a mãe equilibrar-se, para que o bebê também se equilibre e se tranquilize e fique bem. Este é sempre o processo, e as pessoas tendencialmente acham que é o bebê que tem alguma coisa, acham que é no bebê que tem que se agir. Muitas pessoas procuram para ajudar o bebê porque ele chora, porque ele não dorme, por variadíssimas razões. É verdade, mas a questão está sempre nos adultos. O ambiente de casa é muito importante. O cuidado é mais importante, o cuidado com a energia do ambiente, do espaço, do quarto, da casa, do que às vezes o ter a preocupação de ter as coisas arrumadas e no lugar. Tudo é energia, tudo vibra, e estas crianças são super, hiper, mega sensíveis. Então há que ter atenção. Os florais podem ajudar muito, quer na harmonização da mãe, quer na harmonização do bebê, quer na harmonização do espaço, do ambiente, que é extremamente importante.
é um tema inesgotável, há muito para falar sobre isto. É um aspecto que não é muito abordado e não é muito tido em conta, mas é super importante lembrar que o bebê é um ser hipersensível, sente tudo, percepciona tudo, e nós muitas vezes não temos isso em conta. E isto depois faz toda a diferença. Então, espero ter ajudado, ter contribuído de alguma forma para que a relação entre pais e filhos, sobretudo na primeira fase de vida, nesta chegada aqui ao mundo, à casa, seja o mais harmoniosa possível. Se gostaste, coloca um gosto. Se de alguma forma não respondi a todas as questões ou não respondi a alguma questão que tenhas, coloca nos comentários. Eu procurarei dar resposta nos próximos vídeos. Então, despeço-me, gratidão por estares aí, gratidão por assistires e até um próximo vídeo.